Graça e paz, amém? Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Onde? Salmo 25, vai ser o primeiro texto que nós vamos ler, versículo 14. Vou falar de 4 áreas que a célula deve crescer. Toda célula deve crescer em 4 áreas. Eu ouvi uma frase, e em cima dessa frase, eu não sei, na verdade, de quem é a frase, mas ela não é minha. Não sei se é do pastor Sabá Liberal, vou tentar descobrir. Mas em cima dessa frase, então, eu esbocei essa mensagem. Toda célula deve crescer em 4 áreas. Primeira área que a célula deve crescer. A célula deve crescer mais forte através da adoração. Vamos dizer comigo? Toda célula deve crescer mais forte através da adoração. Salmo 25, então vamos ler a primeira referência. Salmo 25, 14, eu gosto muito dessa referência. Há muitos anos atrás, Deus falou comigo nesse salmo, exatamente nesse versículo. A intimidade do Senhor, tem uma versão que diz, o segredo do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, esse versículo tem tudo a ver com crescimento espiritual. A intimidade, ou seja, uma pessoa que gasta tempo na adoração, essa pessoa, ela tem intimidade. Eu coloquei a primeira frase. Adoração gera intimidade. Se nós queremos que a nossa célula cresça mais forte, você tem que dar uma ênfase muito grande, porque isso aqui é o principal de tudo. É as pessoas crescerem na adoração, que consequentemente crescerão na intimidade com o Senhor. Então, a intimidade do Senhor é para quem teme a Ele, ou seja, Deus vai se revelar, irmãos, aos nossos membros de células, aos nossos discípulos, se eles estiverem cultivando um ambiente interior de adoração. Uma célula se fortalece quando os membros estão gastando tempo adorando e entrando na intimidade com o Espírito Santo. E aqui está dizendo, Deus se revela, aos quais o Senhor dará a conhecer a sua aliança. Então eu coloquei, adoração gera o quê? Intimidade, e intimidade gera revelação. Muitas vezes nós estamos querendo que as pessoas tenham revelação de quem Deus é, do que a palavra de Deus fala, do que elas são em Cristo. Mas nós estamos, irmãos, às vezes sem entender como é que a revelação é gerada. A revelação é gerada num lugar de intimidade. E esse lugar de intimidade é cultivado através da adoração. Então nós temos que ensinar o segredo, que não é segredo. Se nós ensinarmos as pessoas a serem adoradoras, elas serão íntimas. Se elas forem íntimas de Deus, elas terão revelação. E a outra frase, se elas tiverem revelação, elas serão o quê? Maduras. Eu estou falando disso aqui porque nós estamos aprendendo sobre isso há um mês, que eu e Cristiane estamos estudando. A primeira matéria de uma escola que nós estamos fazendo é conexão com Deus. E é exatamente isso aqui que nós aprendemos nessa disciplina que está terminando essa semana. Se queremos que os crentes cresçam em suas vidas espirituais, nós precisamos levá-los a ter uma revelação de quem é Deus. Para essa revelação vir, eles precisam ser íntimos de Deus, e essa intimidade é gerada num ambiente de adoração. Quantos estão entendendo? Amém. Lucas 24, vamos lá. Evangelho de Lucas 24, vamos ler 2 versículos. A história é os discípulos no caminho de Emaús, discípulos imaturos, discípulos decepcionados,
frustrados, mas Jesus encontra com eles no caminho. E uma das coisas que nós estamos aprendendo também é que Jesus sabe lidar com a nossa imaturidade. Jesus sabe lidar com a nossa imaturidade. Ele não nos rejeita porque somos imaturos. A ira de Deus vem sobre rebeldes, não sobre imaturos. Rebelde é aquela pessoa obstinada, né, que sabe que está errada, eu sei que estou, continuo errado. E aí sim, ainda Deus vai dar muita chance a essa pessoa e lá no final vai vir juízo, vai vir a ira. Mas para filhos imaturos, o Senhor vai tratar com muita longanimidade e paciência. Então Jesus vem ao encontro desses dois discípulos, que aqui seria eu e você. Glória a Deus depois, né? Porque no início eles estavam, irmãos, né? Eles estavam muito chateados. Eles estavam muito frustrados e decepcionados. E aí então Jesus vem, caminha, e Jesus fala algumas coisas, e eu quero resumir, para no momento que Jesus diz assim, tchau, claro que ele não queria ir, né? Mas Jesus estava testando até onde eles iriam insistir. Jesus diz assim, ó, tchau, eu tenho que ir adiante, vocês vão entrar aqui na aldeia de Emaús, pois eu vou adiante. E a Bíblia diz que eles disseram, não, Senhor, fique, já é tarde. Aí o verso 30 diz, e aconteceu que quando estavam à mesa, isso aqui é lugar de intimidade, mesa é lugar de intimidade, aquilo que eu falei, acho que no domingo passado, você senta à mesa e fica à vontade com pessoas da tua intimidade, tomando ele o pão aqui é símbolo dessa intimidade, desse alimento que Jesus nos dá no lugar de intimidade, abençoou, e tendo partido lhes deu. 31, então. Olha aí, que a intimidade gera revelação. Então, quase que a palavra dizia assim, imediatamente, instantaneamente, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Então, se você chegar, e eu creio que todos aqui têm esse desejo, eu quero ver os membros da minha célula crescendo em suas vidas espirituais. Eu quero que meus discípulos cresçam, não sejam mais como bebês, não sejam mais como crianças, não sejam mais imaturos. Então, não vou dizer que a fórmula, porque vida espiritual não tem fórmula, mas os princípios são esses. Leva as pessoas à adoração, que vai gerar intimidade com Jesus, e na intimidade Jesus vai se revelar a essas pessoas, e essas pessoas então crescerão. Amém? Quantos estão entendendo? Como é que a gente faz? Como é então que a gente vai levar as pessoas a crescer nesse ambiente de adoração, para se tornarem mais fortes? Incentive o TSD. Fale sempre na sua célula. Sempre. Repita, repita, repita. Seja repetitivo, não tem problema. Mas fale. Incentive as pessoas a terem o seu tempo sozinho com Deus. Por quê? No tempo sozinho com Deus, e aí você explica, né? Olha, teu tempo sozinho com Deus, você tem a leitura da palavra, você tem o momento de orar, mas né, talvez o ideal mesmo é que você comece com uma canção de adoração. Porque às vezes a gente está tão seco, não sei se já aconteceu isso com vocês, acredito que já, mas às vezes você está tão seco, tão desconectado, você está tão longe, que aí você pega a Bíblia, você começa a orar e está meio travado. Mas quando você mergulha num ambiente de adoração e começa a ler a palavra e começa a orar, aí é faca na manteiga. Ou seja, desce bem suave, né? Bem macio. Então, explica às pessoas como é o teu tempo a sós com Deus. Ensine as pessoas a terem o seu TSD. Outra coisa, garanta que o momento de adoração na célula seja excelente. Irmãos, eu quero pedir aqui, né? Com todo o meu ser, eu quero pedir isso. Não trate o momento da célula, da adoração na célula, como se fosse uma coisa sem importância. Sabe, eu fico muito triste
Né? Quando, às vezes, eu percebo, né, que o momento de adoração na célula é só para cumprir script. É só porque ensinou no TLC, lá atrás, que tem um roteiro. Não! Da mesma forma como o momento de adoração no culto de celebração é importante na célula. Ah, pastor, mas só é 10, 15 minutos. Mas Deus não está limitado ao tempo. Em 10, 15 minutos, Ele pode se revelar àquelas pessoas ali. Em 10, 15 minutos, pessoas podem ser profundamente marcadas. Eu já fui, irmãos, em células, que o ambiente de glória, de presença de Deus, estava tão forte no momento da adoração, e as pessoas foram marcadas. Gente se ajoelhando, gente chorando no momento da adoração. Então, garanta que esse momento vai ser excelente. Quem vai liderar a adoração na célula? Garanta que seja uma pessoa realmente, não é, boa nisso. Não tem que ser um ministro de louvor, tá? Por favor, não confunda. Ah, vai ser como um ministro de louvor no domingo. Não, mas é uma pessoa boa no sentido de quê? De que ela sabe que precisa atrair a presença de Deus. É alguém que ama a presença de Deus. E vai escolher canções, não é, bem escolhidas. Não é nada de última hora. Amém, irmãos? Outra coisa, promova reuniões de oração na célula. Antes da célula começar, você pode marcar 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Para quem for chegando, já vai orando. Já vai chegando naquele clima, né? Gostoso da presença de Deus. Promova esses momentos de oração. Quem sabe você pode até marcar uma vigília da tua célula. Olha que bênção. Não tem problema não. Pelo contrário. Nós vamos ficar muito felizes em saber que as células estão orando, que os setores estão orando. Uma reunião de oração só dos homens da célula, só das mulheres da célula. Se não é, irmãos, assim, para encher a agenda, né? Nós não queremos isso, tá? Que as pessoas fiquem cansadas. Ai, mais uma reunião. Não, tem que ser uma coisa gostosa, prazerosa. Se não for para marcar outro dia, mas marca 20 minutinhos antes. E os irmãos estão lá orando, perseverando na oração. A outra coisa que eu coloquei, incentive os seus membros a vir para as mini-vigílias. Irmãos, olha, eu digo a vocês, né, com toda humildade em meu coração, tá? Não é para a gente se gloriar. Eu já participei de muitas vigílias. Eu já participei de muitas vigílias, até da noite toda. Mas já há algum tempo, eu não sei também dizer por quanto tempo isso tem acontecido, mas eu acho que já tem uns 2 ou 3 anos, né, Cristiane? Que as nossas mini-vigílias têm sido um tempo de refrigério. Tem sido um tempo, assim, 2 horas que passa, que a gente nem nota. Será que só eu estou percebendo isso? Quem tem percebido isso? Então, irmãos, vamos inserir as pessoas nesse ambiente. Agora, sexta-feira, de 10 à meia-noite. Quem aqui, todo dia costuma dormir por volta da meia-noite? Quem? Praticamente todos nós, irmãos. Praticamente todos. Quem aqui dorme antes de 11 horas da noite? Antes de 11. Quem levanta a mão? A minoria. Vocês são heróis, tá? Vocês são referencial para nós. Não é verdade? Por quê? Nós somos uma geração, vou usar uma palavra difícil agora, notívaga. O que é isso? Traduz, pastor. Nós somos uma geração que estende-se por mais horas durante a noite. E provavelmente aqui alguns que podem dormem até um pouco mais tarde. Certo? Estou certo ou estou errado? Então, irmãos, a mini-vigília só vai até meia-noite, ou seja, é o horário que todo mundo dorme. E talvez você dorma até um pouquinho mais tarde. Então, não é difícil. Mas se a gente incentivar as pessoas, se a gente disser, olha, gente, nossas mini-vigílias são preciosas, são poderosas. E elas vão mergulhar no ambiente de adoração, que vai gerar intimidade, que a intimidade vai gerar revelação, e daqui a pouco você tem um monte de crente maduro. E tu não fizesse nada no bom sentido,
Mas quem fez o trabalho? O Espírito Santo. Amém? Amém. Olhe, quero te dizer, viu? Se expor à presença do Espírito Santo, talvez vale mais do que 6 meses de discipulado, de discipaulada. Então, pega aí esse segredo. Segunda coisa que a célula deve crescer. Vamos ler comigo? Toda célula deve crescer mais profunda através do discipulado. A adoração é o principal, porque é a presença de Deus. Então, forte, força. Mas agora vamos falar de profundidade. Provérbios 28, 13. É um dos princípios, né, uma das colunas do discipulado, é esse versículo. E o outro que nós vamos ler. Isso é para você ter memorizado, isso é para você ter realmente em seu coração. Aqui está dizendo, o que encobre, o que esconde seus pecados, jamais prospera. Jamais cresce em profundidade. Não tem como crescer em profundidade. A primeira parte que eu falei, o primeiro slide é crescer para cima, tá? É você decolar mesmo em Deus, na adoração. É você alcançar os segredos de Deus. Mas raízes profundas, só quem é bem discipulado. Por quê? Porque aqui está dizendo, o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, uma pessoa que é bem discipulada, ela vai crescer com profundidade. E olha, irmãos, nós não podemos alimentar a superficialidade desta geração. Esta é uma geração superficial. Superficial nos relacionamentos. Uma geração inconstante, que muda. Estou falando da geração geral, tá? Não estou falando de crentes nascidos de novo. Embora muitos crentes nascidos de novo estão sendo levados por essa geração. Mas nós estamos vivendo um tempo assim, de pessoas instáveis, de pessoas cheias de altos e baixos, não têm raízes profundas, tudo afeta, tudo abala, não tem raízes profundas, qualquer vento arranca a pessoa, e nós temos que levar as pessoas não a serem, queridos, crentes coentro, crentes cebolinha, não é cebolinha lá da Mônica não, tá? Mas é a verdura, que você com uma mãozinha assim você arranca. Nós temos que levar os crentes a serem palmeiras, amém? Salmo 92 diz, como a palmeira florescerá o justo, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então nós temos que levar as pessoas a terem raízes mais profundas, e é o discipulado que nos aprofunda. Eu geralmente era muito superficial. O discipulado tem me ensinado, tem me esticado. Márcio disse que o próximo livro dele vai ser Esticado pelo Casamento. Mas um bom tema seria Esticado pelo Discipulado. Porque o discipulado, né, só se você for um ator e uma atriz, né, que passa litros de óleo de peroba na cara. Cara de pau para chegar no discipulado, semana após semana, e ficar mentindo, e ficar fazendo de conta. Eu creio que não consegue por muito tempo. Talvez consiga por um certo tempo. Mas o discipulado, vou usar entre aspas, nos força, tá? No bom sentido, tá, irmãos? Eu vou tirar a palavra força porque é inadequada. Mas o discipulado nos leva, nos incentiva a sermos mais profundos. Amém? Eu sempre ri com uma historinha que a gente aprendeu lá em Brasília. Tínhamos lá o núcleo de aconselhamento e tinha emergências. E chamaram os irmãos, né, do núcleo de aconselhamento, eram psicólogos, terapeutas, para visitar uma mulher que ela tinha acabado de tentar o suicídio. Foram visitar. E ela era uma crente, assim, né, com as emoções muito fragilizadas e abaladas, mas ela frequentava a igreja.
E quando chegaram lá, foram conversar com aquela mulher, tentando ajudá-la. E aí, querida, como é que você está? Está tudo bem. E seu casamento? Está tudo bem. E como é que está, assim, suas emoções? Não, está tudo bem. E, assim, e como é que está? Como é que foram os últimos dias? Eles sabiam que ela tinha acabado de tentar suicídio, tentado cortar os pulsos. E aí? E essa última semana, esses últimos dias? Não, tudo bem. Irmãos, tudo o que perguntasse a ela, ela era superficial e dizia, tudo bem, tudo bom, tudo bem. E então, entre aqueles terapeutas e psicólogos, né, se convencionou que quando uma pessoa é bem superficial, se cumprimentam assim, ó. E aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Ou seja, cortando os pulsos, mas tudo bom. Tudo bem. Quantos não estão assim, irmãos? Concordam? Mas o discipulado nos leva a sermos mais profundos. Tiago 5,16. Bem conhecido. Diz o quê? Confessai os vossos pecados. Tem uma versão que diz, as vossas culpas, uns aos outros. E orai uns pelos outros, para serdes curados. Então, é a palavra de Deus, não é? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Palavra do Senhor. Alguém aqui lembrou de alguma... Mas é a palavra do Senhor. Então nós temos que ensinar isso. Querido, você quer sair da superficialidade? Então, vai para o ambiente de discipulado com transparência. Olha aí o que eu coloquei. Discipulado transparente. E transparência é uma decisão pessoal. A gente tem que decidir ser transparente. Você não força ninguém para ser transparente. E eu coloquei, profundidade é gerada através de convivência. Se a gente quer pessoas profundas, que vão crescer muito nas suas raízes, tem que haver convivência. Não pode ser só na reunião de célula. A reunião de célula não é para discipulado. Certo? Assim, a gente precisa... Por isso que a gente não pode discipular tantas pessoas, porque discipulado gasta tempo, leva tempo. Então, não só é encontrar a pessoa na célula, é você conviver com ela. Isso vai, então, fazer com que as raízes vão sendo mais profundas. Primeiro, porque ninguém vai abrir sua vida para um desconhecido. E muito discipulador quer pegar um pé de cabra, pega um pé de cabra para abrir o coração da pessoa à força. Se você não está gastando tempo com essa pessoa, esqueça. Ela vai fugir de você. Eu fugiria. Eu fui abrir meu coração para o pastor Ivanildo, vomitar tudo mesmo. Passar minha vida limpo. Eu peguei, que eu já tinha feito isso com Cristiane. Antes de casar, sentamos e passamos a nossa vida limpo. Incentivo aqui todos os noivos e os que estão se preparando para o casamento, façam isso. Passamos nossa vida limpo. Mas a segunda pessoa que eu fiz isso foi com o pastor Ivanildo. Só que eu não fiz isso imediatamente que eu conheci o homem. Levou tempo. O processo de Cristiane com a pastora Cleia ainda foi mais tempo. Mas nós tivemos que conviver. A gente teve que ir lá. Eles tiveram que vir aqui várias vezes. Tivemos que ir lá várias vezes. Tivemos que conversar por telefone. E aí, então, eu comecei a sentir que eu podia pisar naquele terreno. E, finalmente, abrir meu coração e ser transparente. Então, profundidade é gerada através de convivência. Se você não convive com seu discípulo, você não pode pedir a ele que ele abra o coração para você. Você não pode, você não tem esse direito. Não tem. Não convive, você não pode. Eu conheço o coração deste homem. Eu conheço o coração daquele homem.
Né? Cadê? Tem mais alguém aqui que eu discipulo? Lá atrás, ali no meio. Mas por quê? Porque convivemos. Caminhamos já há muitos anos. E não foi uma coisa automática. Eu tive que cultivar isso. Relacionamentos saudáveis. Irmãos, não vamos deixar, queridos, que o discipulado se transforme num relacionamento doentio. Não vamos. Se você perceber que o discipulado está se tornando doentio, manipulador, dependente, controlador, exigente, o que mais? Vão me ajudando aí com adjetivos. Opressor. Não vamos permitir. Uma coisa tão linda, muitas vezes ela pode ser desvirtuada. O discipulado ele pode ser usado de uma forma errada. Então vamos conservar essa coisa saudável. Tem que ser profundo, mas é saudável. Não é exigido, não é cobrado. É realmente um relacionamento de pai e filho, de amigo. Tem que ser assim. Às vezes eu vejo como uma coisa só mecânica, para cumprir tabela, porque falou que era, porque a igreja do MDA. Não, irmãos. Se nós fizermos isso, nós vamos estragar uma coisa tão linda deixada por Jesus. Só porque tem que ser. Ai, não suporto discipular fulano, mas tenho que ir. Ai, eu vou, como uma ovelha vai para o matadouro, mas eu vou discipular. Nós estaremos, queridos, desvirtuando tudo. Quantos estão entendendo? Terceira coisa. Toda célula deve ser, faltou o ser aí. Toda célula deve ser calorosa. Vamos ler comigo? Toda célula deve ser calorosa através do companheirismo, entre parênteses, da comunhão. Comunhão atrai pessoas. Vamos ler o Salmo 133. Vamos ler ele todo, porque é bem pequenininho. É o Salmo da comunhão. Inclusive o título que tem aqui, que não é inspirado, né? Que algumas pessoas acham que os títulos que colocaram nas nossas Bíblias são inspirados pelo Espírito Santo também, né? Mas esses títulos que tem, não foram inspirados pelo Espírito Santo. Só foram pessoas que colocaram e legal. Mas não são inspirados pelo Espírito Santo, né? Porque às vezes a pessoa quer até fazer uma pregação com base no título que tinha lá no Salmo, ou na passagem bíblica. A minha diz assim: a excelência da união fraternal. A excelência do amor de irmãos. A excelência da comunhão. Como é bom. Diga bom. E agradável. Bom e agradável. Outra versão diz o quê? Quão bom e quão suave. Que os irmãos vivam em união. A minha versão diz: viverem unidos, viverem em comunhão os irmãos. E aí o salmista diz, Davi diz, o que essa comunhão traz. Óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, aqui a figura, né, do sacerdote, do sumo sacerdote Arão, e desce para a gola das suas vestes. Em outra versão, não diz gola, diz orla. Então já seria a barra do vestido do sumo sacerdote. Então desce pela cabeça, escorre e vai até lá embaixo. Ou seja, banha o corpo todo. Olha a comunhão. Olha a comunhão. Traz unção. É como o orvalho de Hermon. Monte Hermon é o monte mais alto de Israel, na fronteira com o Líbano e com a Síria. 2.800 e alguns metros de altitude.
tem neves. O monte é coberto de neve no inverno. Essa neve, ela derrete no verão e ela então se transforma em riachos que desaguam no Rio Jordão. O Mar da Galileia, que é um lago de água doce, é alimentado pela neve do Rio Jordão. O Rio Jordão, é alimentado pela neve que derrete do Monte Hermon. E o Mar da Galileia, então, alimenta o Rio Jordão, que corta a terra de Israel. Então, é um rio que simboliza vida, simboliza frescor, numa terra deserta. Israel, para o sul, do meio para o sul, é deserto. E aquele rio traz, águas refrescantes. Quem sabe era isso que Davi estava vendo quando escreveu o Salmo 23. Leva-me às águas de descanso, às águas de repouso. Então é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali onde? Versículo 1. Onde os irmãos vivem em comunhão, ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Então, irmãos, vamos garantir esse ambiente de comunhão na célula. Não permita panelinhas na célula, grupinhos exclusivos que ninguém entra. O visitante chega e é repelido. Por quê? Porque é um grupinho exclusivo. Você não pode. Líderes de células, vocês são guardiões da comunhão da célula. Vê que tem um grupinho exclusivo, você entra no grupinho e desmancha, com todo amor e carinho. Amém? Inclui as pessoas. Vê alguém ali no cantinho, chama. Irmã, vem cá. Olha, vem cá, querida. Conversa ali um pouquinho com a irmã. Por quê? Porque às vezes a comunhão ela não está sendo bem cuidada. Os visitantes chegam e ficam lá, sozinhos, excluídos. Às vezes não é nem proposital, mas acontece. Então nós temos que valorizar a comunhão, porque comunhão atrai pessoas. O livro Purê de Batatas fala sobre isso. Uma célula que não está crescendo é porque não está tendo comunhão, não está sendo atrativa. Você sabe que existe koinonia. Koinonia é a palavra grega para comunhão. Mas existe a koinonite. Já ouviu falar da koinonite? Koinonite é sinônimo de panelinha. Existe koinonite, o que é isso? É só a gente. Está tão gostoso aqui na célula, não vamos querer mais ninguém de fora. Para que trazer gente de fora? Está tão bom aqui, vamos ficar só nós, só nós, só nós. Isso é koinonite. Agora eu estou aplicando remédio na koinonite. Bezetacil espiritual. Nessa koinonite. Né? Tem gente, vamos multiplicar. Para que multiplicar? Não, está tão bom aqui. Isso é koinonite, irmãos. Comunhão não é assim. Comunhão quer incluir o máximo de pessoas. Era uma das coisas que as pessoas mais elogiavam o CCA quando nós começamos. Será que, não estou dizendo que a gente perdeu não, mas será que a gente não precisa melhorar? Vamos pensar no nível de célula. Como está a recepção de novas pessoas, de convidados, de visitantes? Como está? Nos nossos cultos. Como é que a gente recebe as pessoas? Valorizar o momento da comunhão. Aqui o momento da comunhão é igual ao momento do lanche. Então eu quero aqui até corrigir, com muito carinho, algumas coisas que às vezes acontecem. Por exemplo, reunião da célula é 2 horas. Aí quando vai para o momento da comunhão, ninguém quer ficar mais. Porque se estendeu tanto. A facilitação da palavra foi tão cumprida, que a gente fala da facilitação espada, longa e chata. Longa e chata, ninguém mais nem suportava. As pessoas ficam olhando. Quando as pessoas começaram a olhar para o relógio, se mancou, querido. Olhou para o relógio, alguma coisa, As pessoas começam a ficar. Olha, quando criança começa a ficar agitada,
É porque está demorando. As pessoas começam a ficar agitadas e se levantam. Olha, está demorando. Mas eu estou com o meu relógio aqui, viu? Mas é assim. Garanta que a célula vai ser gostosa e que a pessoa quer voltar na próxima semana. Já terminou? Já. Poxa, passou tão rápido. Pois semana que vem eu quero vir de novo. Então, qual é o tempo ideal, pastor? Já falamos tanto, mas não custa repetir. Essa é a nossa missão, né? Essa é a nossa tarefa. Amém? Repetir, repetir, repetir. No mínimo, 1 hora. Estou falando de quebra-gelo, estou falando do louvor, alvos de oração, oferta, facilitação da palavra, toda essa parte aí. No mínimo 1 hora. No máximo, estourando 1h30, irmãos. E ainda, isso daí não pode ser uma prática sempre. Qual é o tempo ideal? 1h10, 1h15. E aí você gasta muito tempo na comunhão. Muito tempo. Mesmo que seja chá de capim santo com bolacha creme-crack, não importa o que é que está sendo servido materialmente. Porque o chá de capim santo com bolacha creme-crack pode ser a coisa mais deliciosa quando há comunhão. Eu fiz parte de uma célula em Brasília, que não era uma célula. Era num hotel, no Torre Palace Hotel, na cobertura do hotel. Chique, gente. Era a célula, eu tocava na célula. Mas a célula era eu, a dona do hotel, que era uma velhinha, o pastor que me levava, que era o líder da célula, às vezes tinha mais 1 ou 2 convidados. E no final, irmãos, era coisa de banquete. Era esfirras sírias, abertas e fechadas. Quibes, porque ela era descendente de libanês, de sírio. Então era quibes, caftas, era beirutes. Sabe por que eu ia? Muito feliz para comer. Meu interesse. Eu era estudante de Instituto Bíblico, comia feijão preto com arroz branco. Todo dia, com abóbora dentro do feijão. Não tinha carne. Então era certo. Feijão preto, arroz branco e arroz, às vezes tinha jiló dentro do arroz. Então essa era a nossa comida básica do dia a dia. De manhã, pão com manteiga e café ou leite com achocolatado. Era o café da manhã. Então eu ficava contando os dias para a quarta-feira. Eu sonhava com aquele momento. Como era pouca gente, então sempre sobrava muita coisa. Ela dizia, meu filho, vai estragar. Você quer levar? Eu dizia, vou fazer esse esforço, irmã. Vou fazer esse esforço muito grande. Aí levava. Quando eu chegava no Instituto Bíblico, era uma festa. Ele já esperava o meu retorno da célula. E eu ia com interesse na comida, irmãos. Não é? Então, veja, se eu já era crente, interessado na comida, né, você imagina aí se o momento da comunhão realmente foi um momento gostoso, de compartilhar, de conversar, né, de ninguém ficar excluído. Agora, não dependa somente desse momento. A célula só tem comunhão no momento do lanche, não tem mais nenhum momento. Não, está errado. A comunhão tem que acontecer ao longo da semana. E não tem que ser comunhão coletiva, viu? Porque às vezes a gente dificulta muito, né? Não, vai ter que organizar um jantar. Não. Comunhão aqui é os membros se telefonando, é os membros se encontrando, se visitando. Você tem que promover isso. Né? Pode se encontrar no grupo lá do WhatsApp, mas também se encontrar presencialmente, pessoalmente. A comunhão tem que acontecer. Você tem que promover outros momentos e receber bem e incluir todos. Isso aqui é o segredo das pessoas voltarem. Receber bem e incluir todos. Todos, viu, irmãos? Todos. Pode chegar
o bêbado que derruba você com um bafo de cachaça. Se ele fizer assim, e soprar, e acender um fósforo, explode na célula. Mas receba bem. Receba bem. Porque às vezes a gente escolhe, né? Com quem a gente vai receber bem. E isso é acepção de pessoas. Então não vamos fazer acepção de pessoas. Às vezes a gente só quer na nossa célula quem? Os cheirosos, os ricos, os estudados. Isso é acepção de pessoas. Receber todos. Né? Pode estar com o chulé que for. Trata bem essa pessoa. Né? Pede ao Espírito Santo para ele colocar assim, um tampão espiritual no teu nariz. Ô Espírito Santo, me ajude aqui. Né? Às vezes tem pessoas que eu já orei e eu tinha que fazer assim, ó. Abençoa, Senhor, e tal. Mas as pessoas, elas precisam ser amadas, irmãos. E você não tem como. Você não tem como conquistar uma pessoa, já colocando uma barreira, colocando um monte de regrinhas. Não tem como, ninguém volta. Vamos terminar. Toda célula deve crescer mais numerosa através do evangelismo. Vamos ler? Toda célula deve crescer mais numerosa através do evangelismo. Eu esqueci a outra referência, Volta. Atos 2, 42 a 47. Eu acabei esquecendo de ler. Vamos ler, porque eu já vou aproveitar e já vou entrar no último. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, olha aí, no partir do pão e nas orações. Perseveravam. 44. Todos os que creram estavam juntos. 46. Diariamente perseveravam unânimes. Então, o 42, o 44, o 46, está falando de comunhão, juntos. Faziam as coisas juntos. Façam visitas juntos. Visitem-se uns aos outros. Não coloque dificuldade, às vezes é muita dificuldade. Às vezes a pessoa quer fazer um jantar hiper extra, magnífico. E você poderia ter feito só um cuscuzinho com ovo. E geraria comunhão. Mas você colocou dificuldade. Porque tinha que ser uma comida, tinha que ir para um restaurante bem caro. Não, irmãos. A vida com Jesus, ela é simples. Amém? Simples. Olha, até uma xícara de café. Na companhia, como eu coloquei essa semana. Aquele momento, tomando café, com o pastor Ivanildo do meu lado, para mim foi melhor do que eu estar no Sal e Brasa, em Recife, sozinho. Num rodízio de carne, 42 tipos de carne. Sozinho? Não, eu prefiro estar aqui tomando uma xicrinha de café com uma pessoa que me faz bem, que eu amo, que me acrescenta, que me abençoa. É simples. Então vamos 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, ou seja, enquanto eles adoravam, enquanto eles aprofundavam no discipulado, enquanto eles estavam juntos e misturados no grande purê de batatas, enquanto isso, que coisa linda, A Bíblia é linda demais, ou seja, enquanto eles estavam vivendo as suas vidas cristãs da melhor forma possível, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eles não estavam preocupados assim, temos que multiplicar, porque o pastor e a pastora botaram um alvo e a gente tem que multiplicar esse ano. Eles não estavam preocupados com isso, porque o pastor Pedrão disse que a gente tem que convidar a gente. Eles não estavam preocupados com isso, irmãos. Por quê? Porque eles estavam vivendo a vida do Evangelho. Enquanto isso, o Senhor ia acrescentando. Trazia um, trazia outro, trazia outro. Por quê? E eu vou finalizar dizendo, crescimento numérico é sinal da aprovação de Deus. Deus está aprovando essa igreja. Deus está aprovando um setor. Deus está aprovando uma célula. Crescimento numérico é o sinal. Eu fico muito preocupado quando a gente faz apelo que não vem ninguém. Então a gente ou está falhando em cuidar, ou a gente
não está sendo aprovado por Deus em alguma coisa, porque aqui está dizendo, enquanto isso, o Senhor acrescentava. Então é o Senhor que traz o crescimento. A gente planta, a gente rega, mas quem dá crescimento é Deus. Às vezes nós estamos muito estressados, eu vejo líderes muito estressados, porque quando pegam o alvo que tem que multiplicar, aí parece que isso é um fardo, um peso, quando não era para ser assim. O alvo é simplesmente um número referencial, para a gente também não ficar assim, alheio, né? Aleatório. Não, é um alvo só, irmãos. Mas o que é que você tem que se preocupar? Se preocupe com as outras 3 coisas. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. O crescimento numérico vai vir como sinal da aprovação de Deus. Qual é o melhor evangelismo que eu conheço? Por amizade. O melhor evangelismo por amizade. Algumas pessoas ainda tentam evangelizar batendo de porta em porta. As TJs estão fazendo isso. E graças a Deus que essa geração é diferente, porque bate a porta na cara e não quer e não deixa entrar. Que seja assim. Para não vir heresia e mentira, né? Aí estão lá, batendo de porta em porta. Quem é hoje que vai ter tempo de sentar com uma pessoa desconhecida 2 horas, batendo um papo, e você lá? Ninguém vai fazer isso, irmãos. Agora, amizade é meu amigo, anda comigo, é meu colega, e eu então me aproximo, faço o fator Barnabé, conquisto a pessoa, convido para vir na célula. Esse é o evangelismo mais eficaz que existe. A grande maioria aqui foi conquistada assim. Porque alguém que era teu amigo te convidou. Estou falando verdade, irmão? Ensinar os membros como testemunhar. Lá no acompanhamento inicial, nível 1, tem um capítulo lá que ensina a pessoa a ela como escrever o testemunho dela e como dar o testemunho dela de uma forma bem resumida, de uma forma bem simples. Ensine as pessoas a testemunharem como elas eram antes, como foi que Jesus encontrou-as e como elas se tornaram. E dá mais ênfase no depois. Porque tem gente que vai dar testemunho e enfatiza só a vida desgraçada que tinha antes. Aí se gloria. Né? Eu era um garanhão, aleluia. Eu pegava todas, glória a Deus. Não, a ênfase do testemunho não é essa. Certo? A ênfase do testemunho é: eu tinha uma vida miserável. Eu era o cocô da mosca que pousou no cavalo do bandido. Jesus entrou na minha vida. Ele entrou assim e foi assim e tal. Agora a minha vida. Aí começam os detalhes. Mudou isso, mudou dentro de casa, mudou meu temperamento. Olha, eu mudei no casamento, eu mudei no meu trabalho. As pessoas agora estão falando isso, aquilo, aquilo. Aí a ênfase é no depois. Ensine as pessoas a testemunharem. Ensine as pessoas a ganharem almas. E por último, faça apelos na célula. Aproveite as células livres para você fazer apelo. Se quiser fazer apelo toda célula, faça. Faça. Dê oportunidade às pessoas. A gente não sabe se a pessoa vai voltar. Se dali ela vai partir para a eternidade. Eu coloquei Atos 2:47. Atos 4:32 diz que o número dos discípulos crescia. Atos 6:1, multiplicando-se o número dos discípulos. Atos 6:7, multiplicando-se o número dos discípulos. Ou seja, crescimento numérico não era problema para a igreja de Atos. Vamos orar. Fiquem em pé. Senhor, que nós possamos crescer nessas 4 áreas. Vá revisando aí enquanto eu estou orando. Senhor, que nós possamos crescer mais fortes na adoração. Nós queremos ser um povo de intimidade com o Senhor. Ajude-nos, Pai, a alçarmos voos mais altos na adoração, levando as pessoas a serem maduras. Senhor, nós queremos crescer mais profundos, Senhor, no discipulado. Ajude-nos a ter essa cultura de transparência no discipulado. Gente que realmente faz questão de ser discipulado, Senhor. Também nos ajude, Pai, a sermos mais calorosos na comunhão, a incluir todos, a abraçar todos. Senhor, a não deixar ninguém de fora desse grande purê de batatas. E também ajude-nos a crescer numericamente. Eu sei que isso é consequência da Tua bênção, do Teu favor, mas nós queremos ter paixão pelas almas, Senhor.
Nós queremos ter esse coração que arde pelas almas perdidas. Em nome de Jesus. Amém.